O Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, qual escreveu nosso irmão Lucas, capítulo de número 6, versículos de número 20 em diante. Eu li um versículo, os irmãos leem o versículo seguinte, até o versículo de número 26, que diz assim, todos encontraram, quem não tem a Bíblia, veja no telão. Bem-aventuranças e usais. Versículo de número 20. Então, olhando para os seus discípulos, Jesus lhes disse: Bem-aventurados são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno por causa do Filho do Homem. Mas ai de vocês, os ricos, porque vocês já receberam a sua consolação. Ai de vocês quando todos os elogiarem, porque os pais dessa pessoa fizeram o mesmo com os falsos profetas. Esvazio de mim, sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir.
nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Aleluia. Deus é maravilhoso e Ele tem feito maravilhas em nosso meio. Por mais que nós não mereçamos, não somos dignos do perdão, do amor de Deus, mas Ele mesmo assim, Ele nos ama e Ele nos quer mais próximo, mais perto. E nessa noite eu quero oferecer essa canção ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Dó. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minha
aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Aleluia. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, oh, sou livre. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre eu adorarei com amor. Verdadeiramente posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Glória a Jesus. Quero lhe convidar para abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 19. Livro de Gênesis, capítulo de número 19. Nós vamos ler para os irmãos e com os irmãos um texto bíblico muito conhecido, mas que continua muito atual para nós. E o capítulo 19 de Gênesis traz o relato de uma experiência vivida por Ló. E diz assim a palavra de Deus: E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa do vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito. E vieram com ele e entraram em sua casa. E fez-lhe banquetes e cozeu bolos sem levedura e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós,
para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vos-las trarei, e fazei delas como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, esse indivíduo veio aqui habitar e queria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas? Todos quanto tens nessa cidade, tira-os fora desse lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e toma tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereça. Amém? O texto parece longo, mas ele é parte de uma história registrada neste livro de Gênesis. Os irmãos que gostam de ler a Bíblia vão lembrar que Gênesis faz parte de um grupo de 5 livros que nós conhecemos atualmente com o nome de Pentateuco. São os primeiros 5 livros da Bíblia. E esses mesmos 5 livros compõem o que para os judeus é conhecido como a Torá, que são os livros que registram os princípios da existência humana e as leis estabelecidas por Deus para o povo de Israel. E o livro de Gênesis conta muitos relatos, ele abrange um tempo que nós mesmos nem conseguimos alcançar de uma forma muito clara. Registra as origens da humanidade, mas registra também a história de Abraão. E Ló, personagem do texto que nós lemos, é sobrinho ou era sobrinho de Abraão. E um dia, Abraão, na sua cidade, Ur dos Caldeus, atual Iraque, uma das cidades do Iraque, ali nas proximidades daquele rio Eufrates, um rio muito famoso, né? E Abraão era um pagão, e ele vivia na cidade de Ur. Sua família adorava o sol e a lua. Mas um dia Deus se manifesta a Abraão e disse: Abraão, sai do meio do teu povo, da tua parentela, arruma tuas coisas e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E Abraão, sem saber para onde ia ou o que seria de sua vida, creu na palavra do Senhor que ele falara
e reuniu a sua família e saiu da cidade de Ur, migrou para o norte, a atual Síria, para a cidade de Harã, e ali com ele foi Ló, o seu sobrinho. Depois ele então, por ordem do Senhor, desce para a terra onde hoje nós conhecemos pelo nome de Israel. E ali na terra de Israel ele prospera. A Bíblia diz que ele prosperou tanto, e Ló, que foi com ele, foi abençoado por estar junto a Abraão. E Ló foi muito abençoado também, como Abraão estava sendo. E chegou a um ponto, irmãos, que a terra enorme que estava a região das montanhas de Israel, do atual Israel, a região montanhosa, era onde eles moravam. Naquela região que não era uma região tão fértil, já eles eram tantos, os rebanhos eram tão grandes que eles começaram a ter brigas entre os homens que cuidavam dos rebanhos. E aí não podia, a terra era muito gado, muita cabra, muita ovelha, muito camelo. E então Abraão chama Ló e diz assim: Ló, não dá para morarmos juntos. Nossa fazenda é muito grande. Vamos fazer o seguinte: está aí a terra diante de ti. Se tu escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolher ir para o norte, eu vou para o sul. Vai para onde tu quiser. Naquele momento, daquela decisão, eles estavam no alto das montanhas, onde as principais cidades ficavam, onde hoje nós encontramos Jerusalém, outras muitas pequenas cidades da região. E Ló, então, gostou daquela oferta. E ele, então, olha para o norte e só vê montanhas com pouca terra para cultivo, pouco lugar para apacentar rebanhos. Aí ele não quis o norte. Ele olha para o oeste, para o lado do mar Mediterrâneo, vê um vale, mas um vale meio seco também ali, não era um lugar agradável à vista, ainda era uma região um pouco deserta. Ele olha para o sul, aí é que ficou difícil. O sul daquela região eram os desertos de Negueb, do Sinai. Só tinha terra árida, não tinha lugar para plantar, não tinha lugar para criar gado, nada. Aí Ló, espertamente, olha para o lado leste, da onde ele estava, o Vale do Jordão. Era um vale banhado pelo Rio Jordão, um vale verde, um vale altamente fértil, uma planície que, além de fértil, de bonita, de apropriada para plantar, para colher, para ter o gado, ela também tinha as principais cidades daquele local, as cidades que estavam naquela planície. Na época, os historiadores dizem que não existia o Mar Morto, que nós conhecemos como Mar Salgado. Não havia naquela época. Aquelas pessoas moravam na planície e as cidades grandes daquele lugar, as metrópoles daquele lugar, eram Sodoma, Gomorra, tinham algumas outras cidades da região, e as 5 principais cidades eram todas ali naquela região. Ló conhecia aquelas cidades, sabia que lá ele iria encontrar oportunidade de fazer negócio, ele iria encontrar oportunidade de ter coisas à sua disposição, ia ter muita gente ao seu redor, de repente ia conseguir até ser um homem influente naquelas sociedades. Mas Ló também sabia que aquelas cidades eram profundamente corrompidas. Isso não era estranho, não era oculto a Ló. Além de serem Sodoma, Gomorra e as demais cidades, serem cidades idólatras, elas eram profundamente distorcidas do ponto de vista moral. Havia um hábito naquelas cidades que estava contrário aos princípios mais básicos das leis de Deus, que Ló conhecia, porque Ló andou com Abraão, Ló viveu com Abraão.
Mas eu penso, às vezes, por que Abraão deu essa oportunidade para Ló, irmão Borges? Por que Abraão abriu esse espaço para Ló escolher? E eu fiquei pensando que Abraão não tinha um coração igual ao de Ló. Porque Ló usou a inteligência, os seus sentidos visuais, auditivos, para escolher aquilo que parecia bom aos seus olhos. Mas para Abraão, o que era bom não estava ou não tinha a ver com uma terra seca nem com uma terra fértil. Para Abraão, o que era bom não era o fato de estar em montanhas ou em planícies. Para Abraão, o que era bom era que Deus estava com ele aonde quer que ele fosse. Quando ele estava no deserto, Deus o abençoava no deserto. Quando ele descia para o Egito, Deus o abençoava no Egito. Quando ele ia para as planícies, Deus o abençoava lá. Não importava onde Abraão estivesse, se o Senhor estivesse com ele, para ele estava bem. Por isso ele disse para Ló, escolhe o lugar que tu quiser. Eu vou para o outro lado, porque Abraão sabia que o que valia para ele era a presença do Senhor. Mas Ló não pensava assim. Ló gostava de ser próspero. Mas eu penso que a prosperidade de Ló estava na bênção de Abraão. Quando Ló se separa de Abraão, ele vai morar, então, nas cidades de Sodoma e Gomorra. Os historiadores acreditam que as ruínas de Sodoma e Gomorra estejam sepultadas nas profundezas do Mar Morto. Na sua maior profundidade, o Mar Morto tem 308 metros. E a região sul do Mar Morto, aonde se acredita estarem as principais cidades, hoje é uma grande área de retirada, de extração de sal. E aí ninguém encontra as ruínas porque se julga estarem sepultadas ali. Quem já teve a oportunidade de ir no Mar Morto sabe que é um lugar inóspito, nada vive ali, a morte está ligada àquele lugar. As pessoas vão visitar, mergulham naquela água, se alguém um dia até conseguir me avisa, mas ninguém consegue mergulhar lá, não afunda, é uma água que parece mais um óleo. E o fato é que ali, naquele lugar, Ló resolveu viver. Se você olha para a história de Ló, você vai encontrar Ló se adaptando muito bem à vida de Sodoma e Gomorra. E isso me espanta, porque eu não consigo deixar de comparar Abraão aos servos fiéis a Deus. Eu não consigo deixar de comparar Ló àqueles que não têm ainda a certeza absoluta de sua comunhão com Deus. E não consigo deixar de comparar aquelas cidades ao padrão do mundo em que nós vivemos hoje. E aí você diz assim, mas não é um exagero isso? Não é, vou lhe dizer por quê. 2.200 anos depois, quando Jesus pregava lá nas regiões de Israel, ele chegou para os seus discípulos e disse assim, numa das suas últimas mensagens, falando sobre o final dos tempos e sobre a sua vinda. Jesus vai buscar a história de Ló e disse, olhem, ele falou aos seus discípulos, quando a minha vinda estiver próxima, uma das coisas que acontecerá será que os dias serão semelhantes aos dias de Ló. Ele usou dois exemplos fortes, os dias de Ló e os dias de Noé. Os dias de Noé eram caracterizados por muita violência, por completa promiscuidade e total abandono de Deus. E os tempos de Ló, de igual modo, estavam cheios de idolatria, de corrupção moral, a ponto de o cenário que nós lemos aqui no texto era o dia a dia daquelas cidades. O pecado, a imoralidade, a indecência, todo tipo de coisa ruim
não acontecia ocasionalmente, era institucionalizado naquelas cidades. Aquelas cidades absorveram uma forma de vida terrível. Eu vou dizer aos irmãos uma impressão pessoal. Eu tive a oportunidade há um tempo atrás de visitar ruínas da cidade de Pompeia e Herculano, duas cidades italianas nas proximidades de Nápoles, cidades costeiras, cidades que tinham como característica serem cidades portuárias. Herculano é até uma ilha, mas Pompeia, que é mais famosa, ficava no litoral, cidade portuária. A forma de vida daquelas cidades era tão degradante que a gente, ao passar naquelas ruínas, hoje os historiadores já desenterraram em torno de 10 a 15% das ruínas, porque os irmãos sabem que no ano de 79 depois de Cristo, o vulcão que fica ali próximo àquela cidade, chamado Vesúvio, explodiu de forma súbita e jogou um conteúdo quente sobre aquelas cidades. Atingiu toda a cidade de Pompeia e atingiu a ilha próxima dentro do mar chamada Herculano. Aí eles desenterraram, debaixo de grandes volumes de terra, você encontra casas muito preservadas. Dá para a gente perceber claramente a forma de vida que os moradores de Pompeia tinham. Por exemplo, dava para perceber os avanços. Era uma cidade grande. Uma cidade que para aquela época tinha calçamento com pedras semelhante a um paralelepípedo. Aquela cidade fabricava deuses de bronze que tinham 15 metros, 20 metros. Era impressionante como o pecado fazia parte daquela cidade. A gente andando na rua olha no chão pedras com formatos de órgãos masculinos apontando o caminho para os marinheiros frequentarem os bordéis. Isso estava no calçamento, é possível ver isto quando o guia passa, mostra para nós, olha aqui, direcionava para casa tal, onde funcionava os bordéis. Mas eu confesso aos irmãos que o que me chocou foi o que eu olhei dentro das casas. Casas de família, casas normais. As casas eram razoavelmente grandes, talvez 60, 80 metros quadrados, e costumavam ter no centro uma espécie de praça, uma sala onde costumava ter um tanque onde as pessoas banhavam. Ali havia uma área de lazer. E é impressionante que você olha os afrescos pintados ou colocados com pequenos fragmentos de cerâmica, e esses desenhos retratam o cotidiano daquelas famílias e incluía todo tipo de atividades de origem sexual terrível. Envolvia até a pedofilia, envolvia a bestialidade, envolvia uma prática que era totalmente reprovável para qualquer civilização que tenha temor de Deus, mas aquelas pessoas viviam aquilo no seu hábito. E não era em uma outra casa. As que nós tivemos a oportunidade de entrar e visitar, havia isso. Eu penso que Sodoma e Gomorra tinham o mesmo tipo de procedimento. Eu vejo Ló muito bem adaptado àquela vida. Embora não fizesse o que eles faziam, mas ele aceitava, ele tolerava, ele achava normal. Os anos que ele passou lá nunca o estimulou a sair daquele lugar. Nunca o fez considerar o quanto aquele lugar era ruim, era impróprio para ele mesmo, para seus filhos e filhas e netos e quem quer que fosse. Ló é o retrato de alguém que estava completamente contaminado por aquela forma de vida imoral, mundana, destituída de Deus.
Aí você olha que Ló, na narrativa do capítulo 19, você olha Ló sentado na porta da cidade. Talvez você não saiba o que é isso, mas se você for ver a história antiga, vai ver que naquela época era na porta das cidades que ficavam os juízes da cidade. Todo negócio era feito nas portas da cidade. E ali se definia compra, venda, acordos familiares, contratos. Você lê, por exemplo, o livro de Ruth, vai encontrar lá aquele contrato do Boaz com o seu parente. Ele queria negociar o direito de desposar Ruth. Isso aí era comum naquela época. Aí eu fico pensando, veja como Ló assimilou aquela forma de vida mundana, carnal, porque os olhos de Ló só tinham interesse, talvez, na posição social, nos negócios, ganhar dinheiro, prosperar. Mas me surpreende que Ló abriu mão de uma vida íntegra com Deus para viver misturado àquela forma de vida, acatando, aceitando, aprovando, sendo conivente, a ponto de se tornar um juiz entre eles. Mas eu me admiro que, embora Ló tenha se demonstrado um homem materialista, um homem que queria ganhar posição no meio daquela sociedade corrompida, mas ele parece que não tinha um bom testemunho lá. Porque eu vejo aqui, no momento que o anjo disse para Ló, vai avisar a tua família para eles virem embora. Tinham 2 homens da cidade que estavam noivos das filhas de Ló. Eu vou usar esse termo para facilitar. Eles estavam compromissados com as filhas de Ló. Mas na hora que Ló chegou lá para falar para eles, olha, o Senhor mandou os seus anjos, ele vai destruir a cidade. Eu vejo aqui no versículo 12, no versículo de número 14, quando ele vai falar com os genros dele, levantem, vamos sair daqui. Ele foi tido por zombador, desprezaram as palavras de Ló. Em outras palavras, Ló não tinha moral, nem dentro da sua família, para lhes trazer uma mensagem de advertência, de perigo a respeito do juízo de Deus. E eu fico pensando que nos nossos dias a responsabilidade que nós temos como igreja, como servos de Deus, é muito grande, porque Deus nos deu uma mensagem que tem, em primeiro lugar, um tema fortíssimo de amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É uma mensagem de amor, de perdão, de misericórdia, de mudança de vida, de esperança em uma nova vida que não se fundamenta aqui nesta terra, mas sim diante da presença do Pai Celestial. Mas a mensagem que Deus nos deu também é uma mensagem de advertência, de alerta. Porque é uma mensagem que fala que o mesmo Deus de amor, que nos dá um tempo e nos dá uma oportunidade, é também o Deus de toda justiça, do qual o próprio Abraão fala. Momentos antes dessa narrativa de Ló, Deus avisa Abraão, vou destruir. Aí Abraão corre para a presença do Senhor, Senhor, se tiver pelo menos 50 na cidade, tu poupa a cidade pelos 50? O Senhor diz, eu poupo. Abraão tem um momento que ele diz assim, não faria justiça o juiz de toda a terra? E ele negocia em oração com o Senhor a ponto de chegar a 10. Ele ia negociando, Senhor, e só 20? O Senhor, eu poupo. Só 15? Eu poupo. Só 10, Senhor, eu poupo. Mas ele ficou com vergonha de continuar. Mas Deus disse, se tiver 10 justos na cidade, eu poupo a cidade por causa desses justos. Deus olha para a cidade. A Bíblia diz que o clamor de Sodoma e Gomorra subia para a presença do Senhor. Olha, irmãos, Deus não está desatento às coisas que acontecem.
Nós nunca devemos pensar que Deus está fora da nossa realidade, da nossa vida. E eu vou dizer aos irmãos uma coisa que eu quero que os irmãos pensem. O controle de Deus sobre as coisas é tal que Jesus chega a dizer que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Eu conheci um administrador de empresa, trabalhou no hospital, e eu sempre conversava com ele e achava interessante ele se gabando que no hospital que ele trabalhava, ele implantou 2.000 controles. Até o papel que estava em tal e tal impressora, ele conseguia controlar. Eu disse, olha, que nível de gerência é essa? Eu quero dizer a você que o nível de administração de Deus para as suas coisas é tal que Jesus nos revelou que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Em Isaías diz que cada estrela que há na vastidão do universo, bilhões e bilhões, incontáveis, das que podemos ver com os telescópios ou daquelas que ainda nunca vimos, Deus tem o nome de todas guardado e gravado e Ele as sustenta pelo seu poder. Por isso eu quero dizer a você, nós não temos nem de longe noção do tamanho e da grandeza do Deus que nós servimos. Talvez quando estivermos no céu, a eternidade nos ajude a conhecer um pouquinho da grandeza do seu poder, da sua majestade, da sua graça. Eu sei que é tanta que quando o Apocalipse descreve, diz que os anjos não param de olhar para ele e de dizer santo, santo, santo é o Senhor. Os anciãos que se sentam em tronos de autoridade no lugar sagrado do Altíssimo, eles se ajoelham e jogam suas coroas diante daquele que está sentado no trono. O nosso Deus é grande e é poderoso. Mas Ló não se importava com isso. Ló, para ele, não era errado se contaminar com aquela cidade promíscua, pecadora, idólatra, indecente. Para ele era normal viver ali, era normal ser autoridade entre eles. Para ele, talvez não tenha nem sido, como o pessoal diz, um tapa na cara, ter sido rejeitado pelos próprios genros na mensagem que ele precisou entregar, uma mensagem que informava o juízo de Deus, assim como a igreja tem uma mensagem dizendo, o tempo está próximo. Jesus começou a pregar dizendo isso, arrependei-vos e crede no Evangelho. A igreja tem uma mensagem de advertência, porque o Deus que controla este mundo determinou um dia para julgar o mundo, e a cada um de nós, e não vai haver desculpas diante dele. Só há um escape para o juízo. Diz a Bíblia, todo aquele que crê tem a vida eterna, mas o que não crê, quem não tem o Filho, nunca verá a vida. É o que diz a palavra. Sobre ele permanece a ira de Deus. O escape que nós temos, irmão Gustavo, é Jesus Cristo. A esperança. O nosso escape. Às vezes, quando eu leio o texto aqui, que eu vejo quando Ló, em dado momento, ele fica parado, irmãos. Ele diz aqui o versículo 16, 15 e 16, que os anjos o avisaram que iriam destruir a cidade, os homens daquela cidade pecadores, desde o menor até o maior. Aquela sociedade estava toda ela tomada pelo pecado. E Ló envolvido naquilo ali. E quando aqueles homens foram para prejudicar Ló, para atacar aquela família, os anjos os defenderam, porém disse, arruma a tua família, vamos embora. Veja o que Ló faz. Ló fica enrolando. Ele não dá valor à urgência da mensagem. Diz aqui que ele ficou enrolando até o amanhecer. Diz o versículo 15, diz o versículo, vem aqui, 16, que ele se demorava tanto que foi preciso os anjos pegarem nas mãos de Ló
da família de Ló e arrastarem Ló para fora daquela cidade que ia ser destruída. Eu fico pensando, meu Deus, Ló não aprendeu nada com Abraão. Ló, embora conhecesse a Deus, o conhecia só de teoria. E é lamentável que muitos de nós hoje temos nos ficado satisfeitos em conhecer a Deus só de teoria. Convivemos com o mundo com naturalidade. Participamos do mundo e dos seus pecados com naturalidade. Aceitamos, respeitamos, nos conformamos, damos o nosso aval. Aplaudimos, como Ló fazia. Mas eu vejo um detalhe no texto quando ele diz que o Senhor lhe foi misericordioso. E essa misericórdia eu não consigo deixá-la de comparar a Cristo. Jesus é a grande misericórdia de Deus para a nossa vida. Jesus é o grande escape, é o grande livramento, é o grande tudo na vida, é Ele. Ele é que nos dá poder para sermos feitos filhos de Deus. Ele que nos tira das trevas e nos transporta para o reino do seu amor. Ele que nos tira o vazio da alma e preenche com o seu próprio Espírito. Ele, ao nos dar o Espírito que é dele, ele nos faz proprietários. Eu estou chamando proprietários, mas ele nos faz alvo de sua misericórdia. Ele coloca em nós o seu selo, a sua marca, para dizer assim: este me pertence, este é meu, ele é minha possessão particular. Eu gosto de lembrar quando Jesus falava dos seus discípulos, ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, ninguém pode tirar elas das minhas mãos, não. Meu Pai que as ama, ou que me deu, é maior do que todos, ninguém pode arrebatar das mãos do meu Pai. Jesus, ele nos mostrou que a igreja é dele, a ligação é com ele, ele é a misericórdia que retirou a igreja deste mundo, como os anjos fizeram com Ló. Mas muitos hoje ainda estão assim como Ló, olhando para o tempo, curtem o mundo como se fosse uma coisa normal, se contaminam, se misturam. E o Senhor tem alertado, tem falado, ele repete isso, essa temática em Apocalipse, nas cartas escritas às igrejas. Ele disse: olha, tenham cuidado, larguem de ser mornos. Ou vocês logo são mundanos e vão viver a vida de vocês, ou então sejam crentes. Uma das mensagens que eu proferi aqui aos irmãos, alguma dessas datas, o Senhor disse para Tomé: Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Este é o aviso. O tema da igreja é um aviso. É uma mensagem de amor, mas tem um aviso. Um aviso que proclama as mesmas palavras de Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem perverso as suas perversidades. E se achegue para o Senhor. Se achegue para o Senhor. Esta é a palavra. Mas Ló parece que não via nada daquilo. Para ele amava aquela cidade. A vida dele estava ali. Os bens dele. Tudo dele estava ali. Então ele estava pegado. Os anjos dizendo: Ló, vamos embora. Ló, vamos embora. E ele ali, rodando. Não sei se estava fazendo as malas, irmã Tina. Ele estava fazendo as malas. Eu não sei se ele estava lamentando, chorando, porque não queria renunciar àquela vida de pecado, de coisas que Deus não se agradava, ainda que ele mesmo não participava diretamente daquilo, mas ele era um homem que estava ali totalmente envolvido. Resultado: o Senhor lhe foi misericordioso e, o tomando pela mão, o Senhor o tirou dali e disse para ele, no versículo 17, escapa-te por tua vida. E essas palavras devem ecoar dentro de nós. Escapa por tua vida. Escapa
por tua vida. Escapa por tua vida. Jesus é o escape. Ele é a porta. Ele é o caminho. Gruda nele. Fica aos pés dele. Busca ele. Anda com ele. Seja fiel a ele até a morte, para que você receba a coroa da vida. Isto é a mensagem. Esta é a realidade. Jesus é o escape. E Ló, saindo da cidade, entristecido, teve que largar tudo. Olha que prejuízo. Ló tinha conceito moral tão ruim que ele preferiu, ao invés de confrontar o pecado dos homens, preferiu jogar suas próprias filhas. Quando Jesus falou que os dias de Ló são parecidos com os nossos dias, eu fico imaginando a exatidão, mas parece assim que é tanto. Não sei se os irmãos acompanham isso, mas eu li numa dessas notícias de sites no computador, site jornalístico de fato, que o feminicídio no último trimestre aumentou 76%. Não é? Aí eu fico olhando que a mesma realidade da sociedade de Ló, que desprezava as mulheres, as tinham como nada, é a nossa realidade. As palavras do Senhor estão evidenciadas e se cumprindo para todo aquele que quiser ver. E aí Ló, por misericórdia, escapa, irmãos, com a sua família. Mas a mulher de Ló tinha um coração totalmente ligado àquela vida. E diz a Bíblia depois, no decorrer do texto, que eles fugindo, correndo para se livrar, a mulher olha com saudade para Sodoma e Gomorra. E naquela região haviam poços de betume, que é uma espécie de petróleo bruto que fica na superfície. Depois os irmãos vão ler, vão ver que houveram guerras em que os soldados fugiam e caíam naqueles poços de betume. Aquela região, talvez, essa é uma opinião pessoal, talvez fosse como uma grande bomba prestes a explodir. E de alguma forma Deus permitiu que aquilo acontecesse e sepultou Sodoma e Gomorra nos seus pecados e as cidades da região. E Ló escapou porque alguém orou por ele. Nunca deixe de orar por quem você precisa que Deus salve, porque essas pessoas precisam de livramento e às vezes a misericórdia de Deus age por causa da tua oração. E ali aquela cidade foi destruída. Nós estamos esperando um tempo em que Deus haverá de julgar esta terra. E como aconteceu a Sodoma e Gomorra, acontecerá esta terra. E Ló escapou por um fio. Porque de todo ele não resistiu, conseguiu ir sem olhar para trás, mas perdeu a mulher. Talvez nem todos da nossa casa sejam salvos. Mas eu quero dizer uma coisa que a palavra de Deus diz no versículo: se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endurece o teu coração. Deus, nós estamos ainda dentro do tempo que Deus está nos dando a oportunidade de consertar, de vir a Cristo, mas não só vir a Cristo, mas vir a Cristo com qualidade. Sabendo que nós vamos precisar abrir mão de muita coisa que Deus não se agrada. Muita coisa que é boa para a alma humana, para a mente humana, mas que Deus não se agrada. E aí está o desafio para mim e para você, não sermos como Ló, apegado às coisas deste mundo. Vamos preferir ser como Abraão, porque Ló escapou por um fio, mas nem todos escaparam. A mulher dele morreu, os seus genros morreram. Mas eu quero te dizer hoje que Jesus é o escape. Se de alguma forma você ainda não tem, receba-o hoje como seu Salvador. Se de alguma forma você não está no caminho, você está misturado com Sodoma e Gomorra atual, é hora de você dizer: basta, eu quero servir ao Senhor. Como diz a palavra, saí do meio dela, povo meu.